Bom dia, irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta manhã. Hoje é o primeiro domingo em que estaremos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Então você está convidado a assistir conosco esta aula, participar e que você seja ricamente abençoado, porque o que vamos estudar aqui é apenas o que está na palavra de Deus. Não é a nossa opinião, não é a opinião de outra pessoa, simplesmente o que a palavra de Deus revela a nós nesta manhã. E eu quero começar esta aula orando com você que está aí na sua casa, pedindo ao Senhor que abençoe ricamente a sua vida, que abençoe poderosamente a sua família e que nesta manhã você possa ter esclarecimentos da palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre como, aliás, não só hoje, né? Ao longo de todos, acho que são 12 ou 13 lições, nós vamos falar como que o Velho Testamento, como ele se revelou àqueles que creem em Jesus. Muitas pessoas pensam assim: ah, não, mas o Jesus só aparece no Novo Testamento. Não é verdade. Jesus está presente em todo o Velho Testamento, desde o Gênesis, e é o que nós vamos começar a falar hoje, a estudar um pouquinho sobre essa maravilha que o Senhor revelou a nós desde o Velho Testamento. Está chegando conosco aqui a nossa professora Silvia Meirelles. Deus abençoe, minha querida. Amém. Vou até já falar o feliz ano novo, que eu não estive com a irmã antes. Então, desde vamos fazer a brincadeirinha que todo mundo faz, desde o ano passado, né? Que eu não vejo. Amém. Deus abençoe, querida irmã. Também está chegando nossa querida irmã Dalva. Seja bem-vinda para a nossa aula desta manhã. Então, vamos orar, né? Vamos aguardar a irmã Dalva chegar ali. Nós vamos orar. Aliás, eu vou pedir a irmã Dalva para orar. João Pedro, nossa irmã vai orar. A irmã pode abaixar a máscara um pouquinho. Bom dia, amados irmãos que estão em casa. É uma alegria, né, poder estarmos juntos, separados, mas espiritualmente, né, estamos unidos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito pelo dia que amanheceu, por hoje ser um dia que nós podemos nos reunir na tua casa ou até mesmo nos lares e poder estar, ó Deus, estudando a tua palavra que vem nos alimentar, que vem nos fortalecer para a nossa caminhada nesta semana durante todo o nosso dia. Eu peço uma bênção especial para cada irmão que estivermos assistindo nesse momento, para cada irmão que estiver aqui na igreja, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada um, principalmente das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão infectadas, que o Senhor tenha misericórdia. Amém, Jesus. E muito em breve, Senhor, nós possamos estar novamente todos juntos aqui, louvando e glorificando o Senhor. Agora que nós vamos ter a nossa aula, que o Senhor Espírito possa falar nos nossos corações, e nós te agradecemos por tudo, já pedindo, Deus, a tua bênção para o mundo de logo mais à noite, Senhor. Nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, então como eu ia falando, né, na nossa aula, hoje nós vamos falar sobre Jesus apresentado no Velho Testamento. Muitas correntes filosóficas e correntes teológicas abordam que Jesus só vai aparecer no Novo Testamento, mas isso não é um pensamento correto. Ao longo dessas 12 ou 13 lições que nós vamos estudar, nós vamos perceber que todo o Velho Testamento fala de Jesus. É uma preparação ao longo da história do Velho Testamento para que Jesus vai se desenhando um cenário, vamos dizer assim, né? Vai se desenhando um cenário para que Jesus viesse, para que Jesus estivesse aqui conosco na terra. Então nós vamos começar abrindo as nossas Bíblias. Abre aí na sua casa você também.
O texto que se encontra em Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Lembrando que a nossa aula é uma lição de 1 hora, então não saia daí não, você que está em casa, né? Participe conosco. Sabemos que muitas irmãs e irmãos não podem comparecer à igreja por motivos de saúde, até mesmo por conta, nós estamos vivendo um momento de muita chuva aqui na nossa região, né? Então até mesmo por esses momentos a gente sabe que muitas pessoas ficam impossibilitadas, né? Então você que está aí na sua casa, que não pôde estar conosco aqui presencialmente, abra sua Bíblia em Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Vou pedir a irmã Silvia para fazer leitura para a gente. Pedro. A queda do homem. Mais a serpente, mais sagaz que todos os Só um instantinho. animais. Irmã, pode tirar a máscara, porque senão o som fica abafado. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Até o 15. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu me ferirás o calcanhar. Amém. Não feche a sua Bíblia, porque a gente vai voltar a alguns pedaços desse texto ainda. Foi para a gente ter uma visão geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, nossa secretária. Bom dia, pastor. Sejam bem-vindos à Escola Dominical, que Deus abençoe a aula, o ano, né? Amém. Esse ano seja um ano mais leve para nós. A chamada, Amém. não pode fazer. A Dalva pode fazer para a gente. A irmã também pode. E as funções novas. Ah, tá. Tá bom? Faz favor, entrega para cada um. Da professora. Já entreguei. Ah, tá. Então tá, já. Nós estamos recebendo hoje a lição, né? Nossa irmã vai entregar. E você que está aí na sua casa, venha participar conosco para você receber sua lição também, tá? Na nossa escola dominical não tem férias. A gente vai estudando. Já tivemos o ano passado todinho de férias. Então agora a gente vai ganhar tempo aí estudando bastante. Muito bem. Esse texto que a nossa irmã acabou de ler é um texto clássico que fala a respeito da queda do homem.
né? Texto de Gênesis 3, de 1 a 15, ele vai tratar desse assunto, a queda do homem, o pecado, a desobediência que trouxe o pecado ao mundo. Então veja só, quando a gente fala de Velho Testamento, algumas pessoas têm alguma dificuldade em ler o Velho Testamento porque elas encaram de algumas maneiras. Primeiramente, elas pensam que aquelas histórias que são ali são histórias para passar apenas algum ensinamento moral. Ah, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é desse jeito, não é desse jeito. Muitas pessoas não conseguem enxergar a maravilhosa expressão do amor de Deus através de Jesus, que já se encontra lá no Velho Testamento. Outra coisa, que quando lemos o Velho Testamento, buscamos às vezes apenas informações que são para o nosso cotidiano. Por exemplo, quando você vê aquela história de José, né? José do Egito, aquela história maravilhosa que todo mundo gosta, que todo mundo lê, você pega ensinamentos para o seu dia a dia, tá certo? Tá, mas ali também contém alguns aspectos que vão revelar Jesus Cristo. Outra coisa que as pessoas não conseguem ver, nós já falamos um pouquinho, muitas pessoas, muitas correntes filosóficas, correntes teológicas, não compreendem que Jesus ele é apresentado no Velho Testamento, né? Então este é o primeiro momento que a gente vai ver. Agora, uma frase muito interessante aqui da nossa lição diz o seguinte: é tudo sobre Jesus. E é mesmo, meus irmãos, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, sem tirar absolutamente nada, é tudo sobre Jesus. Então você se liga nesses estudos que você vai aprender muita coisa. E quando alguém chegar para você e falar assim: ah, mas Jesus só é revelado no Novo Testamento, você vai falar: não, Jesus é revelado em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, e é o que nós vamos estudar. Primeira coisa que a gente vai ler, né, nós já lemos aí sobre a queda do homem. Bem interessante que a gente tem que ver é esse confronto, né? Deus vai chamar Adão, logo após a queda, Deus vai chamar Adão, e Adão vai falar assim, o Senhor chama por Adão, e Adão logo se desculpa: ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Aí o Senhor chama a mulher, e a mulher fala: ah, Senhor, é a serpente, né? Isso é uma coisa muito comum do ser humano, até que isso já nasce conosco. Se uma criancinha faz uma coisa errada e você chama a atenção daquela criancinha, ela vai falar não. Se a criancinha derruba uma cadeira, por exemplo, e aí você fala assim: fulaninho, você derrubou a cadeira, o que a criancinha vai falar? Não, foi a cadeira. E vai sempre colocar a culpa em outro. Isso é uma tendência natural do ser humano, né? E Adão e Eva, bom dia, irmã, e Adão e Eva também começaram a se desculpar, um colocando a culpa no outro. E é muito interessante que o Senhor, ele não vai confrontar diretamente a serpente, ele já vai dar uma sentença a ela, né? E a gente entende aí essa serpente sendo Satanás, e aí o Senhor já vai falar fortemente para ele a respeito daquilo que está no versículo de número 15, que diz o seguinte. Peraí, a minha Bíblia fechou aqui. O ventilador virou a folha. Capítulo 3, versículo de número 15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, desde esse primeiro momento, o Senhor já está falando a respeito do destino de Satanás. Qual é o destino dele? Ele já está com a sua cabeça esmagada, ele já está dominado, ele já está derrotado e ele já está impotente. Por isso, por saber de tudo isso, é que qual é a obra dele no mundo? É tentar destruir. Por isso que a gente diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir.
Destruir o quê? Qual é a primazia da obra da criação? É o ser humano. Deus, né? É o ser humano. Por isso que o inimigo tenta destruir de todas as formas o ser humano. Quando você vê uma pessoa que está sofrendo aí por ser usuário de droga, por ter se envolvido com coisas erradas, simplesmente é uma obra do inimigo na vida daquela pessoa, né? Porque o que ele quer fazer? Ele quer destruir a obra maior da criação, que é o ser humano. Porém, o Senhor diz o seguinte, né? Que a descendência da mulher que estaria esmagando essa cabeça da serpente. É a descendência da mulher que domina, é a descendência da mulher que derrota, é a descendência da mulher que torna impotente essas obras do mal, esse maligno que se manifestou aqui desde esse momento da queda. Então, o que é mais importante no ser humano? A cabeça ou o calcanhar? Se você tomar uma pancada no calcanhar, vai doer muito, vai machucar, vai ferir, você vai ficar com comprometimento. Agora, se te ferirem a cabeça, Pode morrer. você pode morrer, né? O comprometimento é muito maior. Por isso que a gente lê nesse texto, isso é muito importante a gente perceber, meus queridos, né? De uma maneira assim bem simples. Um ferimento no calcanhar é um ferimento no calcanhar, por pior que ele seja, ele não vai te levar à morte. Agora, um ferimento na cabeça, ele vai te destruir, ele pode vir a te destruir. Por isso que é interessante a gente perceber como a Bíblia fala de uma maneira clara, né? Quando ele diz que a descendência da mulher, essa descendência da mulher, Satanás, ele tentou destruir o quê? A obra da criação através do engano que ele fez para com Adão e Eva. Isso foi simplesmente um ferimento no calcanhar. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus reina e o Senhor Jesus para sempre destruirá todas as obras do mal, que é o quê? A cabeça, né? Então vamos continuar aqui. Satanás sempre procura destruir os descendentes da mulher, né? Desde lá do jardim, desde a queda, primeiramente tentou Adão, tentou Eva, destruiu aquela ligação que eles tinham com Deus. Logo depois a gente vê, dentro da leitura da Bíblia, a gente vai ver o que? Quando Caim matou Abel, né? Então, uma forma do inimigo tentar destruir também a descendência da mulher, a família de Adão e Eva. E aí vão acontecendo muitas histórias ao longo da Bíblia que a gente vai ver que o inimigo está sempre tentando destruir a descendência da mulher. Por exemplo, os bebês que foram naquela história ali do Egito, quando o povo está lá no Egito, e aí o faraó manda que matassem todas as crianças, não é? É uma forma também de destruir a descendência da mulher. Quando Jesus nasce, que Herodes manda fazer o quê? Manda destruir, matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Então tudo isso é uma forma de fazer com que a descendência da mulher seja destruída dentro da palavra de Deus, né? Por quê? Porque o inimigo já sabe que ele está julgado, que ele está derrotado, que ele está dominado e ele está impotente através da grande obra de redenção em Jesus Cristo, que a gente começa a ver aqui no Gênesis, mas ela vai se completar com o nascimento de Jesus. Nós passamos agora recentemente essa comemoração, né? E é bacana a gente entender isso. Poxa, Deus já estava desenhando um cenário ao longo do Antigo Testamento para a chegada de Jesus Cristo, para resgatar a mim e para resgatar a você. Se você ainda não crê nisto, meu querido, acompanhe conosco, né, que você vai entender, porque o Senhor deu essa promessa final da derrota. Repetindo o texto: porém inimizade entre ti e a mulher, versículo 15 do capítulo 3. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, né?
Então, desde lá o Velho Testamento já vai se desenhando isso, né? Esse cenário então já começa a se arrumar. É mais ou menos como a gente vai preparar a chegada de um bebê. Esther teve um bebezinho, né? Muito esperado, muito querido, e ela, ao longo da sua gestação, ela foi preparando o cenário da sua casa para receber aquele bebê. E o Senhor foi preparando o cenário no Velho Testamento para dar entendimento ao povo, para que muito tempo depois o Senhor Jesus chegasse e a promessa se cumprisse. Vamos continuar aqui. Bom, primeiramente, Jesus, ele tomou o lugar de Adão. Em que sentido? Adão, por um único homem, entrou o pecado. E através de Jesus, um único homem, entrou a salvação. Dá para os irmãos entenderem isso? Né? Um único homem, Adão, o pecado entrou. Então não precisa de um monte de pessoas para tirar o pecado do mundo. Somente um, Jesus, ele tem essa obra completa, essa obra de redenção. Assim como Adão, sozinho, por ele, né? E a sua esposa, entrou o pecado no mundo, por Jesus Cristo, essa obra de redenção também foi concluída através dele. Então, primeiramente, outra coisa que a gente tem que entender Adão, a Eva foi tentada, né? Ela caiu. O que logo depois ela fez? Ela ofereceu a seu marido. Com certeza, o marido argumentou com ela ali, né? E aí ele vai e ele cai nessa tentação. Porém, Jesus não caiu nessa tentação, né? Jesus, ele foi tentado no deserto. Só que é uma diferença muito grande aí, né? Adão foi tentado no Jardim do Éden, que tinha tudo, toda a criação à disposição dele. Jesus foi tentado no deserto, né? E o deserto não é algo muito bonito de se ver, não. Nós estivemos lá em Israel, passamos pelo deserto e a gente olha assim aquela paisagem completamente estranha, né? Você não vê absolutamente nada, é só areia, pedra, terra, você não vê absolutamente nada vivo. E Jesus foi tentado ali. Outra coisa, Adão foi tentado com comida, né? Aquela fruta que o pessoal fala aí que é maçã, por quê? Porque a maçã é bonita, né? Não sei, né? Uma fruta. Cada um aí que gosta, tem gente que vai ser, tem gente que fala assim, eu não gosto de maçã, eu gosto de manga, então você vai ser tentado pela manga, não sabemos, né? Adão foi tentado pela comida, porque aquilo que enchia os seus olhos, e muitas pessoas são tentadas também por aquilo que enche os seus olhos, né? Às vezes as pessoas têm uma ganância muito grande em dinheiro, e aí elas são tentadas no seu dia a dia. A gente está cansado de ver isso aí na mídia, pessoas que se envolveram em crimes porque foram tentadas com dinheiro, aquilo que enche os seus olhos. Jesus estava no deserto já há muito tempo, 40 dias, e aí o inimigo chega para ele e o tenta com comida, manda ele que ele transforme. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus estava faminto e Jesus resistiu, mas Adão não resistiu, né? Adão cedeu à tentação. Outra coisa importante que a gente observa, que é a vitória de Jesus sobre o inimigo. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus que Jesus expulsa demônios, né? Da vida da gente. Vai lendo lá no Novo Testamento histórias em que mostra Jesus expulsando demônios de muitas pessoas que estavam endemoniadas, a quem o inimigo estava escravizando. E Jesus vai lá, liberta a vida dessas pessoas. Hoje em dia também a gente vê muito isso por aí, né? Pessoas que são endemoniadas e através da palavra e do nome do Senhor Jesus são libertas do poder de Satanás. Outra coisa que a gente observa, Jesus curou muitos enfermos e cura hoje.
Tá, meu irmão? Então, se você está enfermo, aí ore a Jesus, peça a Ele que te cure, porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida, assim como Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Então, Jesus curou muitos enfermos, Jesus cura muitos enfermos. Quantos testemunhos maravilhosos a gente ouve, né, nas reuniões de oração. Nosso grupo de mulheres faz uma reunião que chama-se Jardim de Oração. Nossa já está programada lá para o mês de junho. Em nome de Jesus, até lá já vai ter vacina, as pessoas mais idosas já terão sido vacinadas, nós poderemos realizar. E uma das coisas mais importantes desse Jardim de Oração que nós fazemos é o momento de testemunhos. E a gente escuta cada testemunho maravilhoso, né? Nossa irmã Esther deu um testemunho também. Nós tivemos uma reunião aqui um dia e eu convidei a irmã Esther para louvar, e ela aproveitou e deu o seu testemunho, e nós tivemos irmãs que saíram daqui chorando de emoção pela grande obra de cura que o Senhor realiza na vida das pessoas. E isso envergonha o inimigo. Quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta, isso está envergonhando, está tornando o inimigo dominado, impotente, derrotado, né? Então, se você está doente, ore ao Senhor para que o Senhor te cure em nome de Jesus. E a obra maior de Jesus foi morrer na cruz para expiar os nossos pecados. Aí essa cabeça da serpente foi totalmente esmagada. Aquilo que Satanás queria fazer com a humanidade, que é torná-la completamente separada de Deus, a partir do momento em que Jesus morre na cruz para expiar os nossos pecados, o que vai acontecer? A cabeça do inimigo vai ser totalmente derrotada. É claro que ele anda por aí tentando destruir, mas ele sabe que ele já está derrotado, né? Então, enquanto ele sabe que está derrotado, ele procura enganar a muitos. Ele procura levar muitas pessoas ao erro, levar muitas pessoas ao pecado. Ele procura colocar ideias sutis. Porque vocês imaginam, se o inimigo aparecesse, como a gente fala para as crianças, né? De rabo, chifre, capa vermelha, aquela cara feiosa, como a gente às vezes vê nos filmes, as pessoas, não se aproximariam. Mas são ideias contaminadas pelo poder do inimigo. São palavras que as pessoas falam, que parecem muito bonitas, ai que bacana isso, mas que vão aos poucos afastando a pessoa de Deus. Por isso, meu querido, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, tome muito cuidado com as coisas que que têm uma aparência muito bonita. Procure a luz da palavra de Deus se aquilo que você está ouvindo realmente é a verdade, porque a verdade é única. Jesus morreu na cruz para expiar os nossos pecados. E aí a gente caminha na nossa lição dizendo o seguinte: Adão, ele caiu, né? E se a gente for continuar lendo aqui o texto de Gênesis, a gente vai ver que chega um determinado momento que o Senhor faz o quê? Expulsa, né, Adão e Eva daquele paraíso e diz a eles todas as sanções que eles sofreriam, todas as consequências, né? Para a mulher, as dores do parto e todas as outras, a subjugação e todas as outras coisas que a mulher sofreria, as consequências. E Adão, o trabalho, né? O trabalho endurecido, a luta do dia a dia, vamos entender desta maneira, né? A luta do dia a dia pela sobrevivência que todos nós temos. Todo dia, quando você sai de sua casa e vai para o seu trabalho, você está lutando pela sua sobrevivência, pelo cuidado para com os seus. E isso foi imposto ao homem lá no Velho Testamento. Adão, ele caiu e sofreu as consequências. Mas Jesus, como a gente está fazendo essa comparação, Adão e Jesus, né? Jesus, ele venceu. Abre a sua Bíblia aí, Colossenses 2. Nós vamos ler, vou pedir Esther para ler para a gente, versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Deixa eu abrir o meu aqui no celular, é mais rápido. Colossenses 2,
Versículos 14 e 15. Só um instantinho, Esther, tira a máscara, que senão a gente não consegue ouvir. Se você está aí junto com a sua mãe, não tem problema. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e o nome deles na cruz. Essa pessoa podia fazer essa obra em outro horário, né? Que o barulho está incomodando um pouquinho. Eu vou ler na tradução agora. A irmã leu na tradução, eu vou ler numa tradução que se chama Nova Linguagem de Hoje. E é um texto assim que fica bem facinho da gente entender. Diz assim, ó. E a quem? Jesus, está falando a respeito de Jesus. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. E acabou com essa conta pregando-a na cruz. Quem fez isso? Jesus. Qual era a nossa conta? O pecado, a morte, né? Todos nós carregamos essa conta, o pecado, a morte, a separação de Deus. Mas Jesus foi lá e falou, não, vou pagar esta conta, e pregou ela lá na cruz. E continua o texto, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos das autoridades espirituais. Qual era essa autoridade? A autoridade espiritual da morte, a autoridade espiritual da separação de Deus. Jesus foi lá e eliminou isso. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile da vitória. Ou seja, a partir daquele momento que Jesus morreu ali na cruz e disse, está consumado. Esse está consumado é algo assim maravilhoso. Imagina você ter uma dívida muito grande aí, muito. Uma dívida de R$100, R$10, não, que isso aí todo mundo tem. Uma dívida assim gigantesca. E de repente alguém chega para você e diz assim, não precisa pagar não, já está pago. Uma casa nova que você comprou e teve aquela dívida ainda para pagar. Ou um carro novo que você comprou e está com aquela dívida de sei lá quantos anos para pagar. E alguém chega para você e diz assim, não precisa pagar mais não, já está pago, está consumada essa dívida. Foi isso que Jesus fez, né? Toda essa dívida que a gente tinha de pecado, que toda a humanidade, o nenenzinho nasceu lá, já carregava consigo esse peso do pecado. O Senhor Jesus foi lá e disse, está pago essa separação. Claro que nós continuamos pecando, somos seres humanos, né? Pecamos por pensamento, palavras e ações. Tem gente que fala assim, se as pessoas me criticam pelo que eu falo, imagina se elas souberem o que eu penso, né? Porque são os pecados que nós seres humanos estamos sujeitos, né? Nessa nossa caminhada. Mas esses pecados, eu posso fazer o que agora? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, coisa maravilhosa. Porque parar de pecar é muito difícil, né? Somos seres humanos, às vezes nos aborrecemos com alguma coisa e vem aquela ira e a gente pensa e a gente fala e a gente às vezes age de maneira incorreta. Mas o Senhor nos purifica de todo pecado. Quando fazemos o quê? Guardamos esse pecado só pra gente? Quando a gente confessa. Confessa, né? Temos que chegar ao Senhor Jesus e confessar os nossos pecados, porque Ele já passou para nós essa informação tão importante. Já estamos quase chegando no final da nossa lição e eu gostaria de ler o texto de Apocalipse 12, versículo 9. Esther, lê pra gente novamente, que a Esther tem uma voz assim maravilhosa, e aí ela vai ler pra gente Apocalipse 12, versículo de número 9. Tá, pode ser. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva
Bacana, né? Olha só, lá no Gênesis, o que nós lemos? Que a cabeça dele seria esmagada. E aqui é esse cumprimento, né? Lançado fora do céu, aquela velha cobra. Quando a gente quer falar mal do... Eu tenho peninha das cobrinhas, tadinha, que é criação de Deus, mas às vezes a gente fala assim, quer falar mal de uma pessoa, o que você fala? Ah, mas fulano é uma cobra, é uma surucucu, né? Uma cobra venenosa, né? É pior que, tem até uma música aí secular, é pior que cobra cascavel, seu veneno é cruel. A gente escuta isso por aí. É uma visão assim que as pessoas têm desse mal, desde, né, uma figura representativa do mal é a cobra. E aí quando ele fala, aquela velha cobra que leva as pessoas ao mundo a pecar, não, o pecado vem de Deus, não, tantas pessoas assim, não existe pecado, não é a minha escolha, mas a sua escolha foi uma escolha errada, induzida pelo pecado, induzida por aquele que tem esse objetivo que é semear no mundo a discórdia, é semear no mundo a maldade, é semear no mundo essa coisa ruim. É ele quem faz isso. Ah, mas isso é uma coisa muito particular do ser humano. Sim, é particular. Ele vai usar a sua vida para semear o mal. Ele vai usar a sua vida para semear a discórdia, os problemas, né, as brigas. E a palavra de Deus é tão clara, ela diz assim, no que depender de vós, tende o quê? Paz com todo mundo. Mas ele não. Vai semeando, né, o inimigo, ele vai semeando entre as pessoas esse mal, essa discórdia. Por quê? Porque ele sabe que ele, juntamente com seus anjos, já está julgado, já está dominado, já está vencido, já está impotente. Desde o Gênesis ele foi falado isso e agora no Apocalipse. Ou seja, ao longo de toda a palavra de Deus, vai se falando, vai se mostrando isso, né? E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica com a mente assim, tão confusa, e diz, não, mas Jesus aparece no Novo Testamento. Não, meu querido, Jesus está presente em todo o Velho Testamento. Olha, a gente está falando hoje do Gênesis, Jesus presente lá no Gênesis, né? O descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, o diabo, o inimigo. Então falou lá no Gênesis. Agora a gente lê aqui no Apocalipse que ele foi o quê? Lançado juntamente com os seus demônios. Porque ele não está sozinho, né, meus queridos? Né? Ele tem lá os seus coleguinhas que estão sempre disseminando o mal por toda parte. Então, muito bacana a gente fazer essa comparação lá do Gênesis com o Apocalipse. E aí a gente vem aqui, terminando, né? Que as consequências do pecado seriam remediadas pelo descendente da mulher. Sim, quais são as consequências do pecado? A principal é a morte, a separação, a morte eterna, né? É a separação de Deus. E aí o descendente da mulher, quem? Jesus, vai fazer o quê? Vai aproximar, vai construir esta ponte que liga o homem, né? Que coisa bonita a gente entender isso. Agora acho que você entendeu aí na sua casa, né? Lendo esses textos, entendeu que Jesus está presente desde o Gênesis. Já era uma promessa, né, de que isso em algum momento aconteceria na humanidade. Mas isso não poderia acontecer da noite para o dia, né? O Senhor ia aos poucos desenhando esse cenário lentamente, para que agora no Velho Testamento, no tempo certo, as coisas acontecem no tempo certo. Na nossa vida também, né? O texto lá de Eclesiastes fala que existe tempo para tudo. E Deus também, na sua soberana sabedoria, também, no momento certo, Ele traz o Senhor Jesus à terra para cumprir aquilo tudo que estava sendo falado lá no Velho Testamento, né? E que os profetas já estavam revelando. Mas como às vezes demorava muito, as pessoas, não, né? É igual, Jesus vai voltar. Aí a gente sempre fala isso, olha, prepare-se que o Senhor vai voltar. Aí muita gente fala assim, eu escuto isso há tanto tempo.
calma, tem um momento certo, as coisas vão se desenhando, o cenário vai se preparando. E nós estamos vendo agora, muito mais perto do que os nossos antepassados, nós estamos vendo esse cenário da volta de Jesus se completando aos poucos, né? Falar da volta de Jesus há 1000 anos atrás, as pessoas já falavam, né? E esse cenário vai sendo desenhado devagarinho, assim como uma criança é gerada lentamente, né? Vai se formando, a criança vai se formando lentamente, até o momento dela nascer. Da mesma maneira, o Senhor foi formando esse cenário ao longo do Velho Testamento, falando aos profetas, falando aos homens antepassados a respeito de Jesus, e no momento certo o Senhor Jesus chega. Continuando aqui, o triunfo sobre a morte e pecado. O Senhor Jesus, Deus fez uma única promessa a Adão e Eva. Qual foi essa única promessa? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele não ficou fazendo um monte de promessa, uma só. Prometeu uma coisa só: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, lá na queda, lá no Gênesis. E a gente vai vendo ao longo da história isso se concretizar. E a partir da história da salvação, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, vai concluir essa obra de redenção que se desenhou no Velho Testamento, no Novo Testamento, na cruz, no está consumado. Essa obra de redenção se conclui. Estamos aguardando o quê? Agora a volta, né? Estamos aguardando agora a volta do Senhor Jesus. Estamos aguardando o finalizar dessa história, né? Toda aqui. E por que é importante a gente aprender isso, né? Primeiramente, tem muita gente que diz assim: eu não tenho nada a ver com essa história de pecado, esse problema de Adão. Quando eu estiver lá, eu acerto minhas contas com Adão. E as mulheres mais ainda, né? As mulheres, quando sentem as dores do parto e outras dores aí, né, do corpo feminino, as mulheres falam assim: Eva, me aguarde, porque a hora que eu chegar lá, eu vou acertar minha conta com você. As mulheres falam muito isso, né? De uma forma assim figurada e divertida. Mas a gente percebe que esse pecado não é culpa de Eva, não é culpa de Adão, né? É minha, é do meu dia a dia, que cedo as tentações, né? Jesus não cedeu à tentação, Adão e Eva cederam. E a gente cede também, não cede? Às vezes você cede à vontade de falar mal de alguma coisa. Às vezes você cede à tentação de fazer algo que você sabe que de acordo com a palavra de Deus não está muito certo. Mas brasileiro então, né? Não dá um jeitinho brasileiro. Então nós cedemos a essa tentação. Não bota a culpa lá na Eva, não. Você cede a tentação. A Eva tem lá a culpa dela e você tem a sua. Mas hoje em dia, a gente ouve correntes filosóficas e teológicas que falam isso, né? Não, a culpa não é do ser humano, não, a culpa é de Eva, a culpa é de Adão, eles é que pecaram. Não, queridos, tire isso da sua mente, a culpa é sua, a culpa é minha, que faço lá minhas coisas erradas e você também faz as suas, né? Os pensamentos, as palavras, as ações, né? Nós precisamos de quê? Perdão. E quem é que pode nos perdoar? Somente Jesus. Somente Jesus. Só Ele é capaz, só Ele foi prometido lá no Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente. Para fazer o quê? Para pagar todo o nosso pecado. Por isso é importante a gente entender isso. E outra coisa que é importante, a gente perceber como que este Velho Testamento, que a gente vai estudando, né? Eu vou mostrar até a lição aqui. Opa, essa lição aqui, ó. Tá pegando aí, João Pedro, vê? Essa lição aqui que a gente vai estudar, que diz assim: é tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. É até bacana essa imagem aqui, é uma imagem de Abraão, né? Que a gente vai chegar lá, a gente vai estudar isso aqui também. É muito bonita essa imagem aqui na capa.
ficou bacana. Então nós vamos ao longo desse trimestre estudar a respeito desse assunto, para entender que o Velho Testamento, ele revela o plano de salvação em Jesus. Que lá naquele tempo, as pessoas que viveram no Velho Testamento não tiveram essa oportunidade de ver este cumprimento, mas muitos sabiam que no momento certo o Senhor traria isso, né? Traria esse descendente da mulher que cumpriria esta palavra aqui no Velho Testamento. Amém? Irmã Silvia? João, eu queria assim, complementando a história da serpente, da cobra, né? A cobra foi apenas uma forma que o maligno usou para aparecer e fazer a sua ação, a sua massa. É uma figura até, né? Para as pessoas entenderem melhor. Para que as pessoas entendam que não devem ter ódio da cobra, a serpente, né? A cobra é útil, a cobra é importante, até no equilíbrio ecológico. É ela quem mata, por exemplo, os ratos, né? Gafanhotos, rãs, sapos. Senão a gente teria aí um excesso desses animais e seria caótico, né? É isso, então que a gente também tenha o respeito pelos animais, isso mesmo, né? Ninguém sai matando cobra não, pelo amor, a não ser que ela entre na sua casa, você vai fazer o quê? Chamar o bombeiro, né? Se tem habilidade, pega eles e retira ela para o lugar seguro, senão chama bombeiro, né? Eu trabalhei numa escola que quase, assim, nessa época mais seca do ano, meio do ano, né? As cobras desciam e às vezes elas entravam e a gente ligava, as crianças ficavam doidas para matar, pegavam o pau, correndo. Não, criança, não pode matar a cobra, não. A gente ligava para o bombeiro ia lá com um objeto específico, né? Próprias, e retirava a cobra e levava lá para o viveiro original dela. Não é para você sair matando cobra, não. Essa é uma figura aí, né? Que a palavra de Deus usa para o nosso entendimento. Porque às vezes é difícil de você entender certas coisas. Muito bem a palavra da irmã. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Pastor, quer falar alguma coisa? Não? Quer fazer alguma colocação? Mais alguma irmã? Então nós vamos... Oi? Assim como foi a cobra, poderia ter sido um cachorro. Sim. Poderia ter sido qualquer outro animal, né? E acho que também lembrar que, pelo que eu estou lembrando aqui da história de Gênesis, o rastejar da cobra foi uma maldição sobre ela, porque ela era um outro animal, mas ela não era um animal que rastejava. Quando a palavra nos fala sobre isso, aí era um animal que talvez até voasse, e por isso Deus disse que amaldiçoaria ele ia rastejar. Lembrar também dessa situação. Ok, irmãs? Como seria, né, esse animal? É assim como a gente fala da fruta. Como seria essa fruta? Era uma banana? Era uma maçã? Uma pera? Um grande peixe, baleia. Né? Isso, o grande peixe. Era uma baleia cachalote, uma baleia azul, era uma baleia... Jubá. Um jubá. Era uma baleia? Era mesmo uma baleia. Né? A gente até imagina que sim, por causa do tamanho para caber um homem, mas que tipo, né? Mas a gente no céu a gente pergunta. Né? Será que não vai nem querer saber disso? Muito bem. Vamos orar então, clamar ao Senhor pelas nossas vidas e sempre lembrando de orar por aquelas pessoas que estão doentes, porque o Senhor pode curar. Muitas pessoas, o Brasil é o país que tem recordes em pessoas recuperadas do Covid. Glória a Deus por isso, né? E orar para que em breve tenhamos essa vacina no nosso país e que as pessoas, na nossa igreja tem muitas pessoas com mais de 60 anos, né? Então é muito importante que essa vacina chegue para nós, para que a gente, principalmente os irmãozinhos da nossa igreja, que já tem aí seus 60, 70, 80, sejam vacinados e possam congregar novamente. Porque como é gostoso a gente estar reunido novamente, junto, mesmo com distanciamento, mas é bom olhar cada uma das irmãs, dar um tchauzinho, fazer assim, né? Porque não pode dar a mão, mas é gostoso. Então, que essa vacina chegue e que as pessoas possam estar próximas. Falar que nós estamos aqui na casa de mulheres, né? Da nossa igreja, e eu acho interessante esse texto quando fala essa lição, acho muito oportuna, porque é tudo sobre Jesus.
A nossa vida espiritual, ela está completamente ligada a Jesus Cristo. E aqui fala que ele é um descendente da mulher. A mulher, a vinda de Jesus vem de Maria, né? E mostrar a importância do papel da mulher até como uma educadora. Vocês estão como mulheres, né? Criando filhos semelhantes a Jesus, como Maria. Então veio de Maria esse descendente, né? O Salvador da humanidade. Então, desde o Éden se fala de Jesus, e o que se fala de Jesus no Éden é que aquele que iria esmagar a cabeça do serpente seria um descendente de uma mulher, né? No caso de Eva. E sem dúvida Eva foi uma mãe, não foi à toa que Deus escolheu Maria como a mãe de Jesus, né? Porque Maria, ela iria instruir Jesus, ela tinha condição de ensinar Jesus, era uma mulher a quem Deus confiou o seu filho, para ela educar o seu filho. Então, fala daquelas irmãs que têm esse privilégio, né, de gerar vida, né, que cada uma também, que os nossos filhos sejam descendentes de mulheres que, como Maria, educaram filhos que foram bênção para o mundo. Jesus é a maior bênção de todas, mas que os nossos filhos também, que são gerados pelas irmãs, sejam bênçãos e sejam semelhantes ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a cada irmã aqui, porque a gente sabe que esse papel de educação, de criar um filho, ele está muito focado na mãe, na mulher, né? E essa foi a primeira promessa de Jesus, que ele seria um descendente de uma mulher, e que essa descendência iria esmagar a cabeça da serpente. Então, que os nossos filhos hoje sejam filhos da semelhança de Cristo, gerados pelas irmãs, educados pelas irmãs, e que tenham poder e autoridade de Deus para, na nossa geração, esmagar também a cabeça da serpente, porque a serpente continua enganando um monte de gente, mas que ela não engane os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agradecemos aí a palavra do nosso pastor, né? Que trouxe essa palavra para finalizar a nossa missão. Então quero agradecer também João Pedro, que está aí na nossa câmera, né? Deus abençoe sua vida também, João Pedro. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos, te agradecendo, ó Deus, pela oportunidade que temos de aprender a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque no nosso país a Tua palavra é lida, é pregada, é estudada abertamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que assim permaneça, ó Pai, essa liberdade de estudo da Tua palavra, que não nos seja tirado, Senhor Deus, essa grande bênção, ó Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa lição que aprendemos agora, pelo privilégio que temos, ó Deus, de entender que o Senhor Jesus está presente em toda a palavra de Deus. Está presente no Velho Testamento, está presente, ó Deus, em nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa cada uma das irmãs que estão aqui, ó Deus, que são mães, que são mulheres, ó Pai, que têm, ó Deus, a grande missão de educar seus filhos, seus netos na Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, e abençoa-nos, ó Deus, durante todo esse dia, que logo possamos nos reunir também e que tenhamos, ó Deus, a alegria de estar na Tua casa. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos, Deus abençoe, que seja um domingo de paz, um domingo de alegria para todos os irmãos. Convida para de noite. À noite estaremos aqui a partir das 19 horas, antes um pouquinho, 10 para as 7, já começa a transmissão. Então você já pode ir entrando, compartilhando com seus amigos. As coisas boas a gente não guarda só para a gente, né? A gente fala para todo mundo.
E logo à noite também tem a Santa Ceia. Todo culto. Todo culto da noite temos a Santa Ceia. Então que Deus te abençoe nesse dia. Amém? João Pedro, coloca para lá para os irmãos darem um tchauzinho. Tchau, boa semana. Semana de bênçãos para vocês. Bom dia, um dia abençoado a todos. E à noite estamos juntos para adorar o Senhor Jesus, porque é tudo sobre Jesus. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser.